A paz de Cristo para todos, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Tiago Silva, esse é o meu, é o seu, é o nosso canal Teólogos Ortopráticos. No vídeo de hoje, nós daremos continuidade à série que eu estou tratando aqui no nosso canal Teólogos Ortopráticos, que é Conselhos Práticos para Falar Bem em Público. E hoje eu quero falar com vocês sobre 4 grandes perguntas que todo orador deve fazer. Desde o orador mais experiente ao orador menos experiente. Ambos devem fazer estas 4 perguntas, pois essas 4 perguntas são de suma importância antes do discurso. Não é depois do discurso, é antes do discurso. A primeira pergunta que todo orador deve fazer é: o que vou falar? O orador deve possuir um conhecimento profundo do assunto que ele vai abordar. Ele não pode falar de algo que ele desconhece, ele não pode falar de algo que ele não domina. Antes, ele deve falar de algo que ele tem conhecimento aprofundado, abalizado, para que ele não passe vexame e nem cause vexame aos ouvintes que vão ouvi-lo na expectativa de saírem do auditório saciados pelo assunto que aguardavam aprender, mas o orador mostrou não ter conhecimento, não ter domínio sobre aquele assunto e os ouvintes, sem dúvida, sairão frustrados, decepcionados. Então estude bem o que você vai falar. Conheça profundamente o que você vai falar. A segunda grande pergunta que todo orador deve fazer é: quem me ouvirá? Quem vai participar da palestra? Quem vai participar da apresentação? Quem estará presente na reunião? Geralmente, quando nós falamos para 3 grupos de pessoas. Esses 3 grupos estarão presentes em todos esses ambientes que eu vou citar. Tanto na empresa, quanto na igreja, quanto na escola ou na faculdade, você sempre vai falar para 3 grupos de pessoas. Os primeiros são os ignorantes. Ignorantes, aqui eu me refiro a pessoas que não possuem nenhum conhecimento do assunto que você vai falar. Então lembre-se que a sua linguagem deve estar adequada também para esse grupo, que não possui conhecimento técnico do assunto que você vai abordar. Segundo, para os leigos. Os leigos são aqueles que possuem um conhecimento superficial do assunto, mas não tão aprofundado. E terceiro, você vai falar para os bem preparados. Os bem preparados são aqueles que possuem um conhecimento fortíssimo do assunto, que tem um conteúdo do assunto exaustivo em seu currículo acadêmico e em sua história de vida. São pessoas que conhecem tanto empiricamente quanto intelectualmente. Então você precisa adequar sua linguagem para falar bem para os ignorantes, os que não conhecem nada sobre o assunto, para os leigos, os que conhecem o assunto razoavelmente, e para os bem preparados, que conhecem o assunto aprofundadamente. Então a segunda pergunta é: quem me ouvirá? E a terceira pergunta é: quanto tempo tenho para falar? Você não pode extrapolar o horário que te foi proposto. Você deve obedecer às regras da reunião. Então você deve, se foi te dado 20 minutos, adeque o seu discurso para 20 minutos. Se foi te dado 30 minutos, adeque o seu discurso para 30 minutos. Se é 1 hora, adeque-o para aqueles 60 minutos, que é o período de 1 hora. Então, tenha consciência do tempo. O ser humano não suporta ouvir mais do que 30 a 40 minutos de discurso. Os que passam disso já podem ser considerados gênios, porque na verdade as pessoas logo começam a abrir a boca, bocejar, mostrar desinteresse pelo que está sendo falado. Por isso que o orador sempre tem que estar dando algumas pitadinhas, não é ser um palhaço, mas dar algumas pitadas de humor. Precisa chamar a atenção da plateia, atrair a plateia para si, porque ali você tem ouvintes que às vezes estão displicentes na hora da apresentação. Você precisa chamar a atenção para que eles se foquem, se liguem no assunto que está sendo abordado. Mas você tem que fazer essa pergunta: quanto tempo eu tenho? Para que você não seja enfadonho, não seja cansativo para os seus ouvintes. Afinal de contas, as pessoas não vão a uma palestra esperando ouvir um longa-metragem, mas sim uma palestra que é curta, objetiva e precisa naquilo que foi programado para tal ocasião. A última pergunta que todo orador tem que fazer é: estou preparado para falar? Essa é a quarta pergunta. Estou preparado para falar?
às vezes você pode não estar pronto, talvez você não teve um dia bom, talvez sua semana não foi boa, seu final de semana não foi legal, aconteceu algum problema em casa, no trabalho, na escola, alguma coisa que te afetou emocionalmente. Se as suas emoções não estão boas, não tem como você falar. Obviamente, sempre que você tem um problema pessoal e esse problema pessoal te afeta o bastante, que fere as suas emoções, irá atrapalhar na sua apresentação. Então, se você não estiver pronto, adie a programação, mande outra em seu lugar, mas não fale se você sente-se que não está pronto para falar. Gostou dessas 4 perguntas? Espero que elas tenham contribuído para as suas apresentações. Então, a primeira pergunta que você deve fazer é: o que vou falar? A segunda que você deve fazer é: quem me ouvirá? A terceira é: quanto tempo tenho para falar? E a quarta é: estou preparado para falar? Então, se de fato essas perguntas contribuíram para você melhorar nas suas apresentações e melhorar no seu discurso, compartilhe esse vídeo com mais alguém, indique para pessoas que têm dificuldade de falar em público ou que têm medo de falar em público, para que elas possam vencer esse medo. A partir dessas quatro perguntas, elas irão organizar melhor o seu discurso, a sua fala e, sem dúvida, farão grandes apresentações. E no mais, não se esqueça de se inscrever no nosso canal Teólogos Ortopráticos, de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo com seus amigos e fazer parte da nossa família Teólogos Ortopráticos. Até o próximo vídeo, onde eu estarei dando mais super dicas práticas para falar bem em público. Muito obrigado.